Olá, pessoal! Eu recebi uma pergunta de uma pessoa querendo saber por que eu bato tanto na tecla de que competição é algo negativo. É uma coisa que eu não concordo. E realmente eu bato muito na tecla, eu falo em várias reflexões, sejam elas terapêuticas ou não, do quanto essa perspectiva da competitividade ela é negativa. E aí eu resolvi fazer um vídeo falando um pouquinho sobre isso, que eu acredito que ampliando isso dentro de um contexto de vida possa fazer sentido para muitas pessoas e auxiliar até mesmo a lidar com algumas experiências, como as experiências que eu tive, né? Quando eu comecei a ter insights sobre essa questão da competição, foi quando meu filho mais velho estava na escola. Então, ele ainda está na escola, né? Mas quando ele estava nos primeiros anos, que ele começou a apresentar as primeiras dificuldades de socialização, de execução de tarefas, de tirar nota, né? De uma forma geral. Ali, a minha percepção, quando eu já tinha formação em letras, eu já dava aula e já também estava inserida dentro de um contexto ali de trabalho, onde eu podia ver algumas experiências dentro disso que eram favoráveis e as que não eram favoráveis. Pois bem, quando eu percebi que o meu filho estava tendo dificuldades na escola e que essas dificuldades elas estavam relacionadas a um nível de autocobrança, de competitividade, de comparação, eu comecei a ver o quanto esse contexto, tanto na vida escolar quanto na vida social, é prejudicial para todos nós, a ponto de eu precisar mudar o meu filho de escola, de eu mudar o contexto de vida dele e também buscar me adequar a essa realidade dele, a perspectiva dele sobre a vida, para poder auxiliá-lo. E aí isso foi se ampliando cada vez mais dentro da minha visão, a ponto de me remeter a algumas questões do passado, da minha própria vida, experiências escolares, experiências de vida, que também mostraram todo esse contexto. Enfim, a competição, ela coloca nós dentro da relação, claro, com o outro, e dentro dessa relação onde nós estamos inseridos para que a gente aprenda a convivência, ou seja, a gente vê isso intrínseco no comportamento humano, essa necessidade de conviver, de estarmos juntos, né, através da lei de sociedade. Então a gente se une em cidades, a gente se une em clãs, a gente se une em grupos sociais, a gente se une em família, né, em relações conjugais. E aí nós percebemos o quanto isso é necessário para o desenvolvimento humano e o quanto dentro desse contexto a cooperação acabou gerando coisas extremamente positivas, né? A gente vê, por exemplo, dentro de uma cidade, como que uma cidade cresce, se desenvolve. Eu moro hoje numa cidade onde eu pude acompanhar, não o comecinho, mas o contexto da região. O quanto as pessoas, minha sogra conta muito isso, meu sogro que fundou a cidade, né, que cresceu junto com tudo, que acompanhou todo o crescimento, que contribuiu com esse crescimento, ele sempre contava que essa união, a junção das pessoas, todo mundo se ajudando, todo mundo contribuindo para um lugar que ainda não tinha nada, mas que tinha condições de prosperar, foi o que fez com que hoje nós estivéssemos onde estamos, uma cidade que eu considero maravilhosa, que é considerado um dos melhores lugares para morar no Brasil. Mas isso aconteceu pela junção de muitas pessoas, pela cooperação. Se cada um tivesse vindo para cá num movimento individualizado, se ninguém pensasse no outro, dentro das dificuldades, ela até comentou esses dias que todo mundo que precisava de carona para algum lugar ganhava. Não tinha mais essa questão de você não poder estar em contato com o outro porque você não sabe quem é a outra pessoa. É claro que eram outros tempos, outras circunstâncias, mas a cooperação existia. E foi dentro da cooperação que muita coisa aconteceu. Quando nós vemos uma sociedade, um grupo de pessoas que acaba promovendo a individualidade, nós vamos vendo o quanto isso vai levando à separatividade, o quanto as pessoas elas são selecionadas pelo que elas conseguem e pelo que elas têm, e o ser vai deixando de existir, né? O ser ele não vai sendo contabilizado dentro desse contexto. Dentro da competição, isso acontece claramente, porque quando nós vamos competir, a gente está querendo ser melhor do que o outro, a gente está buscando superar o outro. Essa questão de que eu estou buscando superar a mim mesmo
É muito interessante, mas isso não se aplica dentro desse contexto aqui que eu tô falando, né? Pelo menos não é isso que a gente vê na realidade. E aí a pessoa, ela acaba sendo medida por aquilo que ela tem a oferecer naquele momento. Por exemplo, o meu filho. O meu filho é ruim, digamos assim, dentro dos padrões de que são das medidas hoje educacionais, então ele não é considerado bom nem em português, nem em matemática, nem em história, nem em geografia, nem em ciências. Porém, ele tem uma habilidade extrema de criação, de desenvolvimento, que é uma coisa fora do normal. Essa habilidade dele, no contexto em que ele está, não é estimulada. No contexto social, no contexto educacional, ela não é estimulada, porque isso não tem valor, isso não agrega valor. Automaticamente, com esse contexto, ele acaba se sentindo inferior às outras pessoas, porque ele não sabe ou ele não tem essa habilidade inata desenvolvida dentro dele. Quando ele se sente inferior, ele acaba por mascarar ou ignorar as capacidades, as habilidades que ele tem, a diferença que ele tem enquanto ser humano, que é incrível dentro daquilo que ele vive. Assim como aquela outra pessoa que tem determinada habilidade é incrível dentro daquilo que ela tem para oferecer, mas que muitas vezes ela precisa subdividir em pequenas coisas porque ela está sendo medida, ela está sendo avaliada por todas essas outras coisas. Então, se ela não for boa em tudo, se ela não tivesse essa perfeição em tudo, ela vai acabar sendo excluída dentro de um contexto onde ela vive. Nesse sentido, é que a competição é extremamente prejudicial, porque ela acaba por selecionar, né? Aquele que é bom está em primeiro lugar, aquele que não é bom é ignorado. Outro contexto é que quando a gente faz esse movimento, nós valorizamos ou supervalorizamos aquele que está em primeiro lugar. E a gente ignora ou desvaloriza o que está em segundo ou terceiro. Então, para que tenha um primeiro lugar, vai ser necessário que tenham outras pessoas atrás, né? E essas pessoas, elas estão sendo desvalorizadas, elas estão sendo descredibilizadas, mesmo que elas tenham um potencial enorme. E às vezes esse potencial ele nem conseguiu se mostrar ali dentro desse contexto, porque hoje o maior estímulo é pelo QI, né? Pela capacidade cognitiva que cada um tem. E o QE, que seria o coeficiente emocional, que deve ser o que a gente precisaria realmente valorizar no ser humano, até para que ele tenha condições psíquicas, psicológicas de colocar em vida, em prática aquilo que ele tem de bom, isso é deixado de lado. Então, esse coeficiente emocional, que é o fator que dá alavanca para o ser humano ser quem ele nasceu para ser e para desenvolver as potencialidades dele, acaba sendo ignorado, principalmente quando isso entra dentro de um contexto competitivo. Aí sim é que é deixado de lado todo esse contexto. Por exemplo, eu te faço uma pergunta. Você já esteve em primeiro lugar alguma vez? Como você se sentiu nesse primeiro lugar? Você já esteve em segundo, em terceiro, em 10º lugar? Você já se sentiu inferior em algum momento por não estar em primeiro lugar? Isso já mostra, né? Essa resposta, essa sensação mostra o quanto a cooperação e o quanto a convivência da gente poder cada um oferecer do que tem de bom e estimular o que cada um tem de bom pode desenvolver um mundo melhor, né? E o quanto a competição ela vai continuar separando e selecionando as pessoas. Então é nesse contexto que eu vejo a minha experiência da época da adolescência, desde pequenininha, desde pequena, desde os 12, 13 anos, eu participei de desfiles, né? Desfiles de passarela mesmo. E desses desfiles, muitos deles não eram para competição, mas dos 10 desfiles que eu participei para competição, 9 eu ganhei, eu fiquei em primeiro lugar. A sensação é maravilhosa, a sensação é muito prazerosa, né? Essa questão de você se sentir o melhor, de você estar no melhor dentro daquele contexto. Só que isso, sem que a gente perceba, cria um mascaramento gigantesco. E essa experiência na minha vida foi muito negativa no ponto de vista do meu desenvolvimento humano. Na verdade, depois isso foi um gatilho muito grande para percepção, para valorização de algumas coisas. Mas no momento em que eu, no 10º desfile, fiquei em terceiro lugar,
aquilo foi uma frustração tão grande, eu percebi, eu saí aquela ideia de que eu era a melhor dentro daquilo que eu fazia, que eu fui para o fundo do poço. Então, aquele complexo de superioridade, porque essa ideia de superioridade foi colocada na minha cabeça por mim e pelo contexto ali que eu estava inserida, de que eu era melhor, de que eu era mais bonita, que eu desfilava melhor, e aquilo se tornou tão forte em mim que eu não acabei por não respeitar a minha verdade, que eu acabei por não respeitar até mesmo a verdade, a individualidade e os valores de outras pessoas, de outras meninas que estavam ali concorrendo comigo, a ponto de reconhecer naquele contexto também que a beleza era o meu maior atributo. Então, quando aquilo foi tirado de mim, dentro daquele contexto, eu entrei, né, ou tirou a máscara e eu caí para o complexo de inferioridade. Aí veio todo um contexto de baixa estima, de sentimento de exclusão, de ser reconhecida simplesmente pela beleza, e quando a beleza era tirada, o que sobrava, né? Então isso foi para mim um desafio muito grande, sair desse contexto competitivo e me reconhecer além da beleza e poder colocar a minha capacidade como ser humano, os meus valores como ser humano, em movimento dentro de mim e poder expressar isso para o mundo. E para fazer isso, eu passei por muitos momentos de comparação. Então eu me comparava demais com o outro, e toda vez que a gente se compara com o outro, a tendência é que a gente vá procurar alguém melhor. E quando você vê alguém melhor, você esquece daquilo que você tem de bom e se anula, se ignora dentro desse contexto de comparação. Então, dentro dessa perspectiva, é que eu acredito que quanto mais nós desenvolvemos a cooperação, a empatia, a valorização do que o outro tem de bom e a valorização do que eu tenho de bom, sem querer necessariamente ser perfeito como eu acredito que o outro é, ou que eu acredito que o outro deva ser, ou que a gente deva ser, nós vamos melhorar muito enquanto humanidade, né? Nós vamos tirar esses padrões de cobrança, de exigência, que estão hoje sobre os ombros dos adolescentes, das crianças. Eu recebo aqui em tratamento terapêutico crianças com 9, 10 anos com ansiedade, roendo unha, com pânico, porque precisam ser melhor, precisam tirar nota, precisam ter resultado. E essa competição com o mundo faz com que a gente seja medido pelo que a gente tem ou pelo que a gente faz e não pelo que a gente é em essência. E quando a gente se permite olhar para a essência do ser humano e valorizar esse QE, a competitividade ela deixa de ter importância. E aí a cooperação ela se torna um grande aliado para o nosso crescimento enquanto humanidade. Bom, era essa a consciência e a reflexão que eu tinha para oferecer. Se você tiver alguma contraproposta, alguma reflexão para aprofundar, pode colocar aqui nos comentários, que vai ser sempre muito bem-vinda. É importante a gente ampliar a nossa consciência e levar para o mundo perspectivas melhores sobre nós mesmos, tá bom? Gratidão!